Fala pessoal, muito boa noite a todos. Falando aqui é Levi Crisóstomo com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso robô Sniper Prime hoje à noite. Conversar um pouquinho aí sobre ele. Nosso robô está na última versão aí 2.05.1, certo? Nossa versão Sniper Prime. Bom, esse nosso robô ele vai funcionar por distanciamento da média, como todos vocês sabem, a maioria aí, né? Ele funciona muito parecido com o AutoDX, né? Na verdade o AutoDX surgiu dele, né? A diferença dele para o AutoDX vai ser mais a questão do nosso DX, que ele é fixo aqui nesse robô. Você pode deixar ele fixo, ó. Vamos abrir aqui os parâmetros. Você já vê que a gente tem aqui a questão do nosso DX inicial, que é a distância da média em pontos aí para o nosso robô calcular qual é o distanciamento que está na média ali, né? E aí ele plota pra gente esse envelope, né? No caso lá do nosso AutoDX ele não plota. Então, baseado aí no nosso distanciamento da média e de alguns sistemas de proteção, nós entramos nas operações com esse robô, né? A ideia desse robô é, o preço se distanciou da média, pegou lá nas nossas bandas de envelope, ele volta poucos pontos ali e já sai da operação. Ou então ele volta poucos pontos, você já coloca ali um trailing stop para poder o preço subir a seu favor e sair da operação ali no gain. Ou então ele fazer incrementos, né? Então ele fazer incrementos. Caso a operação venha contra você, por exemplo, você entrou na operação, a operação foi contra você, ele vai fazendo incrementos, que são os preços médios. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje à noite. Então, galera, muita gente está querendo usar o Sniper Prime, né? E tem uma banca um pouco mais baixa. E a gente estudando aí esses setups chamado cabuloso, né? A gente viu que realmente tem uma configuração bem baixa, né? E um risco bem pequeno em relação às outras setups, né? Essa setup aqui que eu acabei de fazer um backtest ali nos últimos 15 dias, né? Eu fiz aqui um backtest. Acabei de fechar aqui, mas ele ainda está aqui o resultado dele, ó. Botão direito do mouse aqui, vem em teste. Aqui está o resultado dele, ó, nesse backtest que eu acabei de fazer, né? Ele começou aqui no dia 15 até o dia de hoje, né? E veja aqui o resultado dele. Ele saiu com a banca aqui de 10 mil, né? E foi subindo, 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 subindo. Terminou aqui em 23 mil e pouco. Claro que o resultado no backtest ele vai dar um pouquinho de diferença do resultado real, né? Porque aqui também não vai ter uma fila de ordens do book e tudo mais, né? Porém, se você considerar pelo menos a metade disso daqui, já seria um bom resultado, certo? Pelo menos a metade disso aqui já seria um bom resultado. Voltando aqui no gráfico, vamos passar um pouquinho aqui pelos nossos parâmetros, né? Muita gente aí não sabe muito bem ainda sobre nossos robôs. Vamos ver aqui como é que seriam nossos parâmetros. O principal parâmetro aqui do robô, temos aqui o horário de início das operações, aqui é onde o robô vai começar a monitorar o mercado, certo? Fazer as suas primeiras operações. Aqui tem o horário que ele vai encerrar a última operação, ele não deixa mais abrir a operação depois desse horário. Lembrando que todos os parâmetros aqui são totalmente configuráveis, não são parâmetros fixos, tá? Nosso robô ele é white box. Eles são parâmetros totalmente parametrizáveis. Aqui você seleciona aqui qual é o horário para finalizar a sua última operação, day trade. Tipo, ficou aberta uma operação aqui às 16h59. Quando for nesse horário aqui, ele vai encerrar automaticamente a operação. Eu posso colocar aqui mais cedo, às 17h25. Por quê? Porque a gente faz isso por conta que se você deixar uma ordem aberta, ela vira uma ordem de swing trade, né, para o dia seguinte. Porém, você tem que ter um capitalzinho na banca lá para poder suportar o swing trade, né? Então, geralmente as corretoras exigem uma margem alta para poder você ficar com um contrato posicionado para swing trade em torno de R$3.500, R$3.000, depende da corretora, certo? E aí a gente tem que prefere operar só no day trade nesse robô, né? Em mini índice e mini dólar. Aqui você pode selecionar alguns horários para pausas, para as notícias, né? Que é muito importante, muito interessante também.
Tipo, você tem lá a abertura das ações, às 10 horas. Você não quer ficar posicionado. Aí você bota lá 10, 2.00. Aí seleciona aqui, qual é o tempo que eu quero pausar antes e depois desse horário. Aí eu seleciono aqui 10 minutos antes e volto 10 minutos depois. 5 minutos antes, volta 5 minutos depois. Ah, eu quero mais tempo. E aí você seleciona aqui, tá? Quero colocar mais de um horário. Eu vi lá que no calendário econômico tem uma notícia lá de 3 touros que vai impactar bastante no mercado. Eu quero colocar também outro horário. Você pode colocar. Só separar por vírgula. Vírgula 11. E aí seleciona lá o horário que você quer. Aí vai parar 10 minutos antes e 10 minutos depois, certo? Então aqui é a questão dos nossos pausas para horário de notícias, que é muito importante para você ficar cada vez mais conservador, né, nos seus setups, certo? Critérios de entrada na operação. Aqui você vai selecionar qual vai ser a principal média que o robô vai operar e qual vai ser o distanciamento dessa média que o robô vai monitorar para entrar nas operações, certo? E aí você seleciona também qual a quantidade de contratos inicial que o robô vai iniciar na operação. Então vamos supor que eu coloquei aqui um contrato, quantidade de lotes inicial. Ah, eu quero um distanciamento de 120, aí coloquei aqui um distanciamento de 120. Ah, eu quero operar numa média de 6, coloca lá a média de 6. E aí você seleciona qual é o tipo da média, exponencial, simples, aritmético. E aí vai, você seleciona aqui tudo que você queira de acordo com os seus testes que você vai fazendo, né, no robô. Você quer entrar na operação contra a tendência ou a favor da tendência? Isso aqui já foi uma modificação que me pediram, né? Os usuários pediram para a gente fazer essa modificação, que tinha deles que queriam operar a favor do envelope. Mas nossa estratégia, de antemão, ela é contra o envelope, né? Você vê que o preço se distancia da média e ele tende a voltar para a média, né? Ó, se distanciou da média, volta para a média. Distancia da média, volta para a média. Distancia da média, volta para a média. Mas tem pessoas que estão querendo operar aí a favor. Aí vai ter que usar um outro tipo de estratégia, né? Porque para você operar a favor, você tem que ter alguma coisa que ele confirme esse trade a favor. E aí você teria que colocar um envelope mais baixo, um volume, aí vai ter que contar com um pouquinho de conhecimento aí para colocar a favor também esse robô, certo? Qualquer dúvida, galera, pode ir falando aí no chat, tá? Que eu estou olhando aqui o chat também. Bom, aqui vamos para a nossa parte que muita gente tem dúvidas. Nossos critérios de aumento de posição, certo? Critérios de aumento de posição. Se o trade entrou lá, se o robô entrou numa operação, tá aqui uma calculadora, não, tá aqui o Paintbrush. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Se você entrou numa operação, né? Entrou em determinada operação nesse ponto, certo? Entrou nesse ponto, esse ponto aqui seria o seu DX inicial, certo? Aqui seria o seu DX inicial. Seu DX inicial aí, você entrou aqui na operação com esse distanciamento aqui, vamos supor que seja 120. O preço vinha andando aqui, de repente bateu aqui no seu distanciamento e você abriu aqui uma operação. Abriu a operação com quantos contratos? Vamos supor que você abriu aqui com 2 contratos, certo? Abriu com 2 contratos aqui, porém o preço continuou indo contra você. O preço veio contra você, porém quando ele foi contra você, lá quando estava distanciado 100 pontos dessa sua primeira entrada, tinha mais 2 contratos para entrar lá. Então aqui tinha mais 2 contratos, certo? Então aqui é o seu primeiro incremento. Vou botar aqui de I1, certo? Seu primeiro incremento. Como é que vai funcionar? Quando ele pegou aqui, se ele voltasse aqui, vamos supor, 50 pontos, ele saia da sua operação, que era bem aqui, né? Se o preço voltasse aqui, ele saia da sua operação e dava o gain. Porém, como ele continuou subindo, ele pegou aqui nesse incremento, que fica 100 pontos da sua entrada do DX inicial, estou colocando esse exemplo, tá? 100 pontos do seu DX inicial, e ele entrou aqui com o seu incremento. Mais 2 contratos. O que foi que aconteceu com o nosso preço? O nosso preço de entrada que estava aqui, ele vai vir para cá, pela metade, né? Ele vai vir pela metade desses 2 movimentos. Por quê? Porque eu coloquei a mesma quantidade de contratos. Se eu estou aberto com 2, eu entrei com mais 2. Certo? Então ele vai vir para metade. Então,
o nosso preço de saída que estava aqui vai ficar a 50 pontos do nosso preço médio, tá? Ele vai ficar a 50 pontos aqui do nosso preço médio para sair da operação. Então o preço teria que voltar até aqui para sair da operação aqui, certo? E muita gente às vezes fica com essa dúvida. Ah, minha saída vai ficar onde? Meu trade vai ficar onde e tal. Então é dessa forma que vai funcionar, galera, o preço médio. Se o preço continuar subindo contra novamente, você colocou outra entrada aqui, outro incremento aqui, com um distanciamento agora de... Esse estava com 100, esse aqui vai estar com 300, vamos supor, 300, certo? Agora, como você tem 2 mais 2 aqui, 4 contratos abertos, você tem que abrir pelo menos a mesma quantidade ou mais, certo? Por quê? Agora eu vou lhe explicar por quê. Porque se você colocar uma quantidade menor, o que é que vai acontecer com o seu preço? Ó, aqui, neste caso, você vai ficar com um preço médio aonde? Dessa distância aqui até aqui, você pega e divide aqui ao meio, porque você está entrando com a mesma quantidade de contratos. Então, a metade daqui até aqui, a metade seria mais ou menos por aqui, né, galera? Mais ou menos por aqui, a metade, certo? Se você não colocasse 4 contratos, vamos supor que você colocasse apenas um, certo? Vamos supor que você colocasse apenas um contrato aqui, em vez de 4, o que é que iria acontecer com o seu preço médio? Em vez de você entrar com 4, você ia entrar só com um. Como você está agora posicionado com 4 contratos, e você entrou só com mais um, esse um não vai fazer nem cócegas para o seu preço médio. O que é que vai acontecer com o seu preço médio? Em vez de ele vir para cá, onde eu coloquei aqui, que é a metade do preço, seu preço médio vai vir para cá simplesmente. Ele vai só se deslocar daqui e vir para cá. Porque é esse distanciamento aqui, praticamente, dividido por 5 partes. Por 4 partes, perdão. Então ele vai vir bem para cá o movimento. Praticamente ele não vai deslocar quase nada. Então seu preço de saída fica cada vez mais longe. Entendeu? E a questão dos nossos incrementos é exatamente para poder o nosso preço estar sempre andando próximo da saída. Certo? Claro, tem que fazer o preço médio de acordo com o seu gerenciamento de risco. Você também não vai sair colocando contrato em cima de contrato, contrato em cima de contrato, vai sair dobrando os contratos, para depois, quando for ver lá o stop, tá um absurdo, né? Então não adianta, certo? Então, o ideal é que você coloque a mesma quantidade de contratos, coloque a mesma quantidade de contratos que você já tem aberto, para que o preço venha pelo menos para metade. Para que esse preço venha aqui pela metade, porque ele vem aqui para metade do movimento, a nossa saída vai estar aqui, 50 pontinhos aqui abaixo do nosso preço médio. E quando ele pegar aqui nesse incremento, ele já vai sair aqui, certo? Então ele vai ficar cada vez mais próximo aqui da saída. Se eu tivesse, em vez de colocado aqui 4, tivesse colocado 8, certo? Tivesse colocado 8 aqui, nosso preço médio que ia estar aqui no meio, ele ia vir para a metade da metade. Então ele ia vir bem para cá, ó, bem pra mais próximo ainda. Ele ia vir para a metade da metade desse movimento, certo? Então nosso preço de saída ia estar aqui, o preço ia bater lá em cima no nosso incremento e aqui já saía. Deu para entender a questão dos nossos preços médios, dos nossos incrementos, como é que eles funcionam? Sempre o distanciamento vai ser em relação ao nosso DX inicial, tá, galera? Nosso DX inicial é nosso marco zero. Nosso marco zero aqui. Então, se eu distanciei aqui 100 pontos, é 100 pontos em relação ao nosso DX inicial. Se eu distanciei aqui 300 pontos, é 300 pontos em relação ao nosso DX inicial. Se eu estou a 300 pontos desse inicial, eu estou... Quantos pontos dessa entrada aqui? Estou a 200, né? Estou a 200 pontos dessa entrada aqui. Certo? Então é dessa forma que vai funcionar. E nosso stopzinho estava aqui em cima, né? Nosso stopzinho estava aqui em cima. Se tudo viesse dar errado, o nosso stop estava aqui, que era o nosso botão de emergência. Certo? E aí, o nosso stop estava aqui, que era o nosso botão de emergência. Então é assim que vai funcionar a questão dos nossos incrementos. Então aqui você vai colocar quantos lotes você vai querer entrar em cada incremento. Vamos supor, quando desce aqui um distanciamento de mais 80 pontos, eu entrasse com mais um contrato. Porém, aqui nesse setup que eu estou usando, que é esse cabuloso, eu geralmente estou dobrando. Se eu estou com um, eu estou colocando agora 2, que é o que acontece lá que eu falei para vocês com o preço médio. Ele vai ficar cada vez mais próximo da saída. Se eu colocar 5, ele vai ficar mais próximo ainda da saída, certo?
E pode ser que, com certeza, o seu resultado seja melhor. Claro que você tem que ver também se vai compensar em relação ao valor que vai ficar o stop da sua configuração. Tá bom? Então é dessa forma que vai funcionar o preço médio. E aqui a questão, se você quiser colocar vários incrementos, você vai colocando separado por vírgula. 2, 4, e aí vai, certo? Separado por vírgula. Do mesmo jeito os incrementos. 80, 180, e aí vai. Você vai colocando aí de acordo com seus incrementos. Baseado aqui no nosso material didático, eu ensino para vocês lá na MED 7, né? Que vocês têm que prestar atenção na questão dos seus range stops, do seu histograma. Tá? Esse setup aqui ele não vai obedecer muito a questão de range stop de histograma, porque você vê que a gente coloca um loss bem baixo, tá? Um loss bem baixo. Ele vai fazer trailing stop, né? Ele está funcionando aqui com trailing stop, por isso que a gente coloca aqui um ganho por operação bem alto, porque na verdade eu não quero sair nesse ganho aqui de operação. Eu estou só querendo fazer com que nosso ganho fique bem longe, para poder quem vai comandar o ganho vai ser exatamente o trailing stop, certo? Vai ser exatamente o trailing stop. Vai ficar salvo assim, viu, Bárbara? Mas aí é o seguinte, lá a gente ensina no nosso material que você tem que vir realmente aqui no nosso histograma, né? Nosso histograma diário. Fazer o quê? O histograma diário você vai ver como é que vai estar o nosso distanciamento diariamente do nosso preço, né? Essa senha aqui tem lá dentro do na nossa descrição do grupo, certo? Na descrição do grupo você tem a senha aqui da área de convidados. Então você acessa aqui a área de convidados e aqui tem o histograma diário dos nossos robôs. Diariamente aqui você vai ter a média 7 do índice, média 25 do índice, média 100 do índice e a média 7 do dólar e a média 100 do dólar. O que é esse histograma, Levi? Bom, o histograma, galera, é exatamente qual foram os distanciamentos que o preço fez naquele dia, candle a candle, minuto a minuto. Vamos supor aqui nessa média 7 do índice, ó, média 7 no índice no dia 5 de junho, que foi a última sexta-feira, né? Aqui no meio, onde está esse marco zero aqui no meio, é exatamente nosso DX inicial, certo? É o nosso DX inicial. Na verdade, não é o DX inicial, perdão. É nossa média 7. Aqui é a nossa média 7. Aqui no meio é exatamente nossa média 7. E aqui vai ser o distanciamento que o preço está fazendo cada candle da nossa média 7. Certo? Se esses tracinhos estão para cima, é porque o preço estava acima da nossa média 7. Se os tracinhos estão para baixo, é porque ele estava abaixo da nossa média 7. Certo? E aqui foram os distanciamentos que eles foram fazendo. Você veja que tem algumas distorções quando tem notícia, né? Aqui de sexta-feira, 9h30, tinha notícia. Ó, teve uma distorção muito grande. E esses traços aqui em azul é mais ou menos uma média onde você teria que colocar um DX mais conservador. Dessa linha azul para cima. Dessa linha azul para baixo. Certo? E você vai ver aqui, ó, DX 150 de distanciamento da média. Seria pegar todas essas entradas aqui. Se você quer ser mais conservador, usa mais para cima. Usaria ali 200. Ia pegar essas entradas aqui, né? Aqui à tarde já não pegaria. 200 aqui embaixo, pegaria só essas aqui. Aqui também pegaria e tal. Então, quanto mais você colocar distante, menos você vai pegar. Porém, se você colocar distante demais, o que é que pode acontecer? Você entrar só na hora que o mercado vai dar uma movimentação, uma puxada muito forte, como aconteceu aqui. E às vezes você queria pegar lá um movimento no 200 e acaba sendo estopado, porque você entrou na hora que o mercado estava dando uma porrada muito forte. Então não é bom você colocar nem muito baixo, entrando agressivo demais, e nem é bom você colocar nem muito alto, porque você vai pegar às vezes um movimento que vai lhe dar uma pancada, por conta que ele vai passar lá dos 200 e vai lhe estopar. Então nem é 8 nem 80, certo, galera? Nem é 8 nem 80. Você tem que entrar dentro de uma média, que você pegue várias operações no dia
e que realmente aquele um stop que venha dar, ou então uma saída no toque na média que venha dar, não te faça perder dinheiro no dia. Então faça só você se proteger para você ir para a próxima operação e realmente fazer com que o robô termine no ganho, certo? Às vezes muitas coisas que eu vou falando acaba que vai clareando a mente de vocês. Vai clareando para que vocês possam até desenvolver mais setups aí na cabeça de vocês. Certo? Tô dando uma olhadinha aqui no chat. Pois é, como eu falei lá no Cabuloso, né? O histograma não vai fazer tanto sentido. Mas, assim, querendo ou não, Felipe, o Cabuloso ele precisa a gente colocar um DX, certo? O histograma aqui vai ser bom a gente dar uma olhadinha no histograma por conta que eu estou falando do nosso Sniper Prime. Tira um pouquinho da cabeça o Auto DX, tá? Nós estamos falando do Sniper Prime, que a gente está usando aqui com um DX fixo, distanciamento fixo. Então, aqui o histograma ele serve para a gente ver o nosso distanciamento que a gente vai entrar nas operações, se é mais conservador, mais agressivo, se é mais dentro ali do moderado, né, que é exatamente o que a gente está querendo. A gente quer entrar no moderado, nem muito conservador e nem muito agressivo. Se você for usar muito conservador, aí você vai ter que colocar logo o DX ali esticado, na média 7.400. Para quê? Para você fazer uma operação, joga muitos contratos ali, às vezes faz uma, duas operações no dia. Tem um robô, eu tenho um robô que ele opera só nessa configuração, que é tipo um DX bem alto, que ele vai às vezes nem entrar, às vezes no dia ele nem entra, mas quando ele entra, ele já mata ali já 200, 400, entendeu? Por quê? Porque ele já entra com mais contrato, ele entra logo com 25 contratos de uma lapada só. Não estou falando para vocês fazerem isso, mas vocês vão ver que lá na frente, quando vocês tiverem uma conta Edge, que vocês quiserem operar vários robôs, vocês vão poder fazer isso também, certo? Então vocês vão poder fazer robôs que só entrem quando estiver bem distante mesmo da média, para ele entrar uma, duas vezes no dia e fazer realmente uma operação bem conservadora, às vezes até na abertura do mercado, certo? Então aqui é o nosso histograma. E para configurar nosso robô também, que aqui no caso do cabuloso lá, que o nosso stop, a gente tem que olhar o nosso stop diário, né? O cabuloso eu já não olho tanto, por quê? Porque o stop diário é exatamente quando o preço sai da média até ele voltar para a média. A gente vai ver nessa questão do range stop aqui, qual foi o maior movimento que teve no dia que o preço saiu da média até ele voltar para a média, certo? A gente vai ver qual foi esse maior movimento do dia. E baseado nesse maior movimento do dia, a gente pode montar nossos setups, que seriam os setups que eu ensino para vocês no nosso material didático, né? Os setups realmente quando a gente começou a fazer tudo isso, certo? Vamos lá. Mais na frente a gente vai chegar lá no volume. Aqui, ó, no nosso range stop, a gente vai ter a média 7 no índice, média 15 no índice, média 25 no índice, média 100 no índice. E no dólar eu tenho a média 7, média 25 e média 100. Essas são as médias que, na verdade, que são as mais usadas, que eram as mais usadas, né? Que hoje, depois devido ao alto DX, a gente começou a usar outros tipos de média, né? Média 6, média 2, média 3. Mas essas aqui eram as mais usuais. E aí a gente plota aqui os range stop dessas médias, certo? Aí eu vou chegar aqui mais próximo, o que é que isso aqui vai mostrar pra gente? Ela vai mostrar como é que o mercado está se comportando, né? Qual é o distanciamento que o preço está fazendo, qual é o range que o preço está fazendo diariamente. E baseado nisso daqui, nós podemos traçar nossas configurações. Por exemplo, aqui semana passada, no dia 1º, segunda-feira passada, o maior movimento que teve, que o preço saiu da média até voltar a tocar na média, foi 610 pontos. Ou seja, se você tivesse uma configuração lá que aceitasse um stop de 610 pontos, se o preço saísse da média e você tivesse ativado a função de tocar na média, ele sairia na operação com essa quantidade de pontos aí, certo? Então você não seria estopado se você tivesse com um range maior do que isso. Porém, você tem que ver também qual é o seu DX. Aqui é o range sem contar com o DX, tá? Aqui é quando ele sai da média até tocar na média.
Então se eu tiver com um DX, vamos supor, para facilitar os cálculos aqui, se eu tiver com um DX 100, então se eu tivesse lá com um stop de 510, ainda não seria estopado praticamente, entendeu? Por conta que você está ali dentro do range stop do dia. Aí você vai ver como é que o mercado está se comportando para você traçar qual o seu range stop nessa média 7. Aqui eu estou falando da média 7, tá, galera? A média 7. Quando o mercado está um mercado mais forte, tipo, o mercado aqui, nesse dia aqui, ó, nessa sexta-feira aqui, foi 1.450 pontos de range, que ele saiu da média até voltar para a média. Aí a gente vai o quê? Você vai ver que as médias mais longas vai funcionar melhor. Por quê? Porque as médias longas, geralmente você já coloca um stop mais alto. Então veja que ela praticamente tá, esse valor da média 7 está mais alto do que os nossos valores aqui da média 25, da média 15, né? Da média 15, 25 e da média 100. Certo? Então, por isso que a gente fala, ó, quando o mercado tiver com muitas tendências, usa uma média mais alta, que aí você vai entrar nas operações mais seletivo. Média mais alta, claro, com DX mais alto também, né? Porque quanto maior a média, maior o seu distanciamento que ela vai fazer da média. Quanto menor a média, menor o distanciamento que o preço vai fazer da média. Certo? Então aqui você vai pegar qual seria o seu range stop. Para que esse range stop? Para colocar aqui qual é o valor total da perda dos seus robôs. Como eu estou falando aqui no nosso setup que a gente está desenvolvendo aí com a galera, né, que foi um aluno que passou também isso aqui, colocou essa perda de pontos aí de 200 para essa configuração e ficou um stop bem baixo aqui, né, galera? Ó, ficou um stop bem baixo aqui, então ele consegue operar com uma banca mais baixa e tem resultados também. Claro que você não pode querer uma banca dessa, com uma quantidade de contratos dessa aqui, fazer R$ 400 no dia, R$ 300 no dia, já é um valor absurdo em porcentagem, galera. É um valor absurdo em porcentagem. Você tem que ver em porcentagem quanto é que você quer buscar no dia também. Não vai simplesmente colocar lá R$ 1.000 pensando que vai tirar 300, 200 no dia. É uma porcentagem muito alta, é 30%, é 20%. Pode tirar? Pode. Pode acontecer de você conseguir. Porém, você vai estar mais exposto ao risco também. Certo? Então você vai lá e faz as suas configurações pensando também qual é a sua meta do dia, né? Uma meta razoável ali de 3, 5% já é uma meta muito boa, muito boa. Você for ver, não existe essa meta aí em canto nenhum, não existe. Geralmente o pessoal quer buscar ali abaixo de 1% ao dia, às vezes 1% ao dia, que já é uma porcentagem muito alta, né? Se você colocar, se você ganhar realmente todos os dias, seria 20% ao mês, né? Já é uma rentabilidade que não existe no mercado aí, não existe em canto nenhum, na verdade. Então é isso. Aí, aqui em relação a pontos de ganho, como eu falei para vocês, a gente deixa aqui bem esticado porque nós estamos usando aqui o trailing stop, né? Como é que funciona esse trailing stop? O trailing stop é exatamente quando o preço começa a ir ao seu favor, né? Você entrou na operação, entrou aqui na operação, aí começou a voltar ao seu favor. Quando ele voltar aqui 35 pontos a meu favor, automaticamente o meu stop que estava lá em cima, lá em 200 pontos, ele vai vir para onde? Para o meu preço de entrada, que é o meu 0 a 0. Tá? Ele já vai descer para o meu preço de entrada, que é meu 0 a 0. Aí, quando o preço andar 25 pontos acima do que ele já andou lá, que era os 35, o que é que vai acontecer? O meu preço ele vai ficar 10 pontos desse meu preço gatilho. Ou seja, depois que o preço andar aqui 60 pontos, que é exatamente a minha configuração que está aqui, ó, 60 pontos, 35 mais 25, né? 60. Quando o preço andar 60 pontos, eu vou ficar ali 10 pontinhos desses 60 para poder ele fechar minha operação. Porém, se ele continuar andando para cima ao meu favor, novamente, se ele andar mais 25, a minha distância aqui sobe de novo e fica 10 pontos no preço da saída novamente. E aí vai, certo? Se eu quiser deixar mais longe, se eu deixar aqui 25, o que é que vai acontecer? Depois que eu andar 60 pontos, esse meu stop vai ficar aqui a 25 pontos desse meu trailing stop, né? Desse meu preço de saída.
o preço andar mais 25 pontos ao meu favor, eu vou ficar lá 25 pontos dessa distanciamento de preço saída novamente. Então é assim que ele vai funcionando, o trailing stop, certo? Então ele vai funcionando dessa forma. E aí, quando o preço volta, bate lá, ele vai sair da operação. Então, por isso que a gente deixa aqui o ganho bem alto, exatamente para poder eu não me preocupar com o ganho. O ganho, quem vai fazer o ganho vai ser exatamente o trailing stop, certo? O trailing stop que vai fazer lá. Às vezes vai sair a operação no 0 a 0, às vezes vai sair a operação com 40 pontos, né? Não, 50 pontos. Às vezes vai sair operações com 90 pontos. E aí vai, certo? Depende da quantidade que o preço andar também ao meu favor. E quando ele pega aqueles candles que anda muito rápido, né, ao nosso favor, aí o preço já vai subindo de uma vez e o nosso stop vem subindo junto, certo? Aí é show de bola. Então é dessa forma. Aqui no nosso robô, galera, tem algumas proteções, né? Uma delas é a saída no toque na média. Saída no toque na média é bem importante, como eu falei para vocês. O robô começa a ir numa operação contra vocês. Você entrou na operação, o robô está subindo, subindo, subindo. Geralmente o que é que acontece quando o preço pega uma tendência? O preço pega a tendência, ele sai, foge aqui da média, né? Se distancia da média. E aí ele vai pegando seus incrementos, então vai subindo, subindo, e ele tende o quê? Tende sempre a pegar numa determinada média. E aí você pode monitorar uma segunda média, né? Se eu colocar aqui a segunda média, ó. Cadê? Sai do toque da média. Se eu colocar aqui uma média 21, por exemplo, aí eu posso deixar aqui ligado. Se eu deixar ligado, sair do toque na média, vai acontecer. Ele vai monitorar uma saída numa segunda média. Então, se eu começar a monitorar a segunda média, daqui essa segunda média, que é por trás, ó, a média 21, por exemplo. Aí quando o robô está saindo lá da minha operação, aí quando ele vem, toca nessa média, ele já vai fechar a operação. Querendo ou não, se o preço continuar aí contra mim, pelo menos o meu stop diminuiu, né? Eu não vou sair com o stop máximo da operação. Eu vou sair com um stopzinho menor e vou poder partir para próximas operações, certo? Então, para isso que serve essa saída no toque na média, principalmente para quando você vai usar uma configuração mais longa, o stop mais longo. É muito usado, a gente gosta muito de usar essa saída no toque na média para configurações mais longas, tá, galera? Configurações mais longas. Voltando aqui nos parâmetros. Então, aqui é a nossa saída no toque na média. Querendo ou não, isso é um sistema de proteção que você pode usar. Quando a gente não está usando, geralmente eu deixo falso e deixo a mesma média que eu estou usando aqui. Para quê? Para que ela não fique aparecendo no meu gráfico, poluindo o gráfico. Ó, veja que ela está aparecendo lá, quando eu faço isso, ela some do meu gráfico aqui, ó. Porque ela está por cima da mesma média que eu estava olhando, certo? Então ela some do meu gráfico, aí não fica poluindo o meu gráfico. Pontos de ganho parcial. É bem legal isso aqui. A realização de pontos parciais, galera, é quando você pega aqui algum incremento. Pegou um incremento, meu robô pegou agora um incremento. Entrou na operação, agora já pegou o primeiro incremento. Quando ele pegar esse primeiro incremento, eu posso também definir aqui se eu quero sair, quantos pontos eu quero sair desse meu incremento. E aí ele vem fechando meus incrementos e protegendo a minha operação e trazendo o meu preço de entrada mais para próximo do meu preço principal, do meu preço atual. Ele vai fazendo os médios dentro dos nossos incrementos. Vamos supor, coloquei aqui 50 pontos de ganho aqui no meu ganho dos meus incrementos. Então, o trade andou ao meu favor, andou aqui contra a minha operação, pegou meu incremento, porém ele voltou. Vamos supor que ele pegou meu incremento aqui, certo? Pegou meu incremento aqui, porém ele ficou voltando, ó, ele voltou, pegou 50 pontos aqui, aí voltou a ativar de novo o nosso incremento, então ele entra de novo no incremento, aí pegou, pagou de novo aqui a nossa realização parcial, voltou de novo, pegou, pagou de novo a nossa realização parcial e voltou a subir. Aí quando ele volta a subir, ele vai lá no outro incremento, ao outro incremento, pegou e voltou. O que é que acontece com o nosso preço? O nosso preço que era de entrada estava bem por aqui. Nosso preço, cada vez que ele vai pagando ali, nosso preço vem subindo, 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 certo? Então nosso preço vai subindo a nosso favor, porque ele vai todo tempo ganhando, 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 e aí até chega um momento que vai sair daquela operação, por conta das realizações parciais, certo? Ele vai sair das operações por conta das realizações parciais. Galerinha que está chegando aí agora, essas aulas vão ficar gravadas e depois nós postamos para vocês também lá no grupo, tá? Fiquem tranquilos. Mas quem puder assistir aqui e tirar suas dúvidas é melhor ainda.
Ó, aí tem essa questão da realização parcial, que você pode usar também, tá? Aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer backtest, saber se fica legal, realização parcial, você pode fazer a otimização aqui das realizações parciais, né, para ver se fica legal com 10, com 20, com 30, com 40, 50, 60 e aí vai. Então você pode fazer também uma otimização aqui nos seus ganhos parciais, tá? Aqui limite financeiro, bem tranquilo, né? É para você realmente colocar qual é o prejuízo máximo que você aceita. Se o nosso robô está mostrando aqui que o meu stop máximo da configuração é 88, eu não posso colocar um valor menor do que 88, tá, galera? Isso é óbvio. Por quê? Porque se eu colocar um valor menor do que 88, mesmo que o meu stop da configuração aqui esteja dando 1000, eu não posso colocar menor do que 1000. Eu tenho que ajustar a minha configuração, certo? Por quê? Porque senão o robô não vai trabalhar todos aqueles incrementos que você colocou lá, certo? Vou puxar aqui um outro setup. Deixa eu puxar aqui um outro setup aqui. Ó, puxei aqui um outro setup, por exemplo, aqui o stop dessa configuração é 3.300. Você não pode colocar aqui no stop máximo da configuração para 1000. Por quê? Porque quando o robô começar a operar aqui, pegando aqui seus incrementos, o que é que vai acontecer? Quando chegar em 1000 contra você, ele vai simplesmente finalizar a operação. E aí ele não conseguiu nem trabalhar o que você colocou para ele trabalhar aqui. Ele não fez a função dele, certo? Então não adianta você querer entrar com um setup muito alto e colocar uma perda baixa. Não adianta, certo? Perdão. Não adianta. Você não vai conseguir colocar um ganho lá, um stop da configuração alta. A sua configuração está muito parruda, está muito, o stop muito alto, porém o seu prejuízo não está dentro dos seus padrões. Então geralmente o que é que você vai fazer? Colocar aqui o seu stop ou o mesmo valor, ou então 2 vezes esse valor, ou então 3 vezes esse valor. Por quê? Se você deixar em branco, o que é que vai acontecer? Você deixar zerado, o robô vai, mesmo que ele tome essa operação aqui, um stop 3.300, ele vai continuar operando, certo? Ele vai continuar operando. Por quê? Porque você não definiu nada de limite lá para ele. Ele vai continuar operando. Lucro máximo aceitável. Você pode definir aqui um lucro máximo também. Ah, Levi, eu quero colocar aqui, quando chegar em 500 eu parar. Pode definir, certo? Sem problema nenhum. Ah, Levi, mas eu quero usar também o stop escudo. Então eu vou colocar aqui quando ele der 1000. E como é que funciona esse stop escudo? Que eu quero que depois que ele dê esses 1000, ele não pare a operação não. Ele chegue naqueles 1000 e fique monitorando uma outra meta de prejuízo. Então você pode fazer isso também. Então quando ele chegar aqui em 1000, eu posso monitorar 500, por exemplo. É o que vai acontecer. Ele atingiu minha meta de 1000. Ele atingiu minha meta de 1000 e ativou o nosso stop escudo. Então o stop escudo vai ficar ali protegendo R$ 500. Certo? Então, se eu colocar aqui 300, então eu estou aceitando só perder 300 desses 1000. Certo? Se eu colocar 200, eu estou aceitando perder só 200 desses 1000. Porém, se meu robô entrou na operação, continuou ganhando, foi para 1.200, 1.300, os 200 vai ficar sempre próximo lá de onde está o seu valor. Se você já está com R$ 1.500, quando você voltar ali para 1.300, ele já sai da operação, porque bateu no seu stop escudo, certo? Então é dessa forma que você consegue ainda continuar operando depois que bateu a meta. Para quê? Para não devolver toda a sua meta caso você queira continuar operando. Porque já aconteceu muitas vezes do cara tá lá com a meta batida, né? Tá com a meta no bolso, tá com a meta no bolso já e simplesmente vai lá e devolve tudo. Então, para não acontecer isso, a gente criou esse stop escudo, certo? Exatamente para você continuar operando, mas não devolver completamente sua meta. Vamos aqui continuar. Bom, temos aqui a nossa proteção de alta volatilidade, né? Muitos aí ficam com dúvidas como é que funciona e tudo mais, mas é bem simples. Nossa proteção de alta volatilidade aqui no Sniper Prime. E tudo que eu estou falando para o Sniper Prime, galera, vai servir para o AutoDX, né? Querendo ou não, serve para o AutoDX. É a mesma coisa. Nosso AutoDX ele só vai mudar a forma lá do nosso DX inicial. Na forma que entra lá o DX inicial, né? Então, aqui a alta volatilidade, como é que vai funcionar? O candle sai aqui direto da média e vem direto para o envelope.
o que é que vai acontecer? Se ele tiver ativo lá, se ele está ativo aqui a sua alta volatilidade, ativado, vamos supor que esteja aqui 3x, o que é que vai acontecer? Ele só vai entrar na operação se o candle sair aqui da média direto para o envelope, ele só vai abrir a operação se o seu DX inicial for 3 vezes esse valor que está aqui. Então, vamos supor, aqui deu um distanciamento de, vamos supor, 400 pontos. Porém, o seu DX inicial aqui, ó, é 140, certo? Se eu multiplicar aqui 3 vezes 140, aí eu vou saber. Se esse distanciamento da média até lá em cima estiver batendo o valor de 3 vezes o valor que eu coloquei, ele vai entrar na operação, mesmo assim, certo? Porém, se você colocar aqui, vamos supor, 10x, eita, agora ele tem que subir 1.400 pontos para poder entrar na operação quando ele vem do candle vem forte lá do envelope, lá da média até o envelope, né? O candle veio forte aqui da média até o envelope, certo? Como é que essa função vai desligar? Essa função só desliga depois que o preço volta para a média. Então, quando o preço voltar para a média, aí ele desliga essa operação, ele desliga essa função. Ele desliga e volta a monitorar novamente. Se o candle vier fraquinho, se ele não vier direto da média até o envelope de uma vez, ele vai conseguir entrar na operação. Porém, se o candle vier forte da média até os envelopes, ele aciona de novo a proteção de alta volatilidade. E aí ele vai ver quantos X está o valor do DX inicial aqui, certo? Isso aqui já ajudou muito a proteger aqueles candles de 1000 pontos que aconteceu no mercado, candles de 500 pontos que aconteceu no mercado já. Que a galera vai lá e coloca lá uma proteção de 10 vezes, de 20 vezes, então o robô vai entrar lá no topo, ou então às vezes ele nem entra, certo? Então isso aqui já ajudou muito a proteger aí vários setups. Aqui embaixo tem o volume, certo? Um amigo até perguntou aí sobre o volume. A questão do volume é o seguinte: o robô, quando você ativa aqui o volume, você pode selecionar para monitorar. Eu quero quando o volume for maior do que essa quantidade que eu vou colocar aqui, vamos supor, maior do que 20 mil, ele abre operações. Porém, se ele for menor do que 20 mil, ele não vai abrir operações. Mesmo que bata lá nos nossos envelopes, mesmo que o preço bata lá nos nossos envelopes, ele não abre operação. Certo? Então vamos supor aqui, assim que você aciona o volume, ele vai acionar uma barra aqui de volume aqui embaixo. Certo? Você vai ver, ó, que cada barrinha dessa tem um valor. Ó, esse daqui, por exemplo, 63 mil, esse outro aqui, 50 mil, e aí vai. Então, se você colocar aqui uma linha na horizontal, ó, você consegue ver mais ou menos qual foi o valor que você colocou. Eu coloquei ali 20 mil, é mais ou menos aqui nessa região. Ó. Vou botar aqui, 20 mil, mais ou menos aqui, certo? Aqui, ó, 20.500. Então, ele só vai abrir operações quando estiver acima dessa linha e pegar nossos envelopes. Acima dessa linha e pegar nossos envelopes, certo? Pegar no nosso distanciamento. Se não tiver os dois sincronizados, não vai abrir a operação, certo? Ele não vai abrir a operação. Então, para isso que serve o volume. Você pode colocar aqui também se o volume ser menor. Porém, tem um problema. Quando você coloca o volume menor, o que acontece? Ele só vai abrir operações quando tiver menor do que aquele valor que você colocou lá. Porém, toda vida que o volume inicia, ele inicia do zero. Vamos supor que você colocou lá, vamos botar aqui 30 mil, certo? Vamos supor que você colocou 30 mil. Se ele bateu nesse candle aqui, por exemplo, bateu nesse candle, ele não estava lá com a proteção de alta volatilidade ligado, ele bateu lá no envelope, porém o volume estava acima do que você queria. Aí ele não abre a operação. Porém, quando abre o candle seguinte, quando abrir o candle seguinte também está acima, batendo lá nos envelopes. Porém, quando ele abrir o candle seguinte, o volume começa aqui debaixo do zero. Aí ele já vai abrir a operação, porque aí o volume já não vai ter tanto sentido. Essa questão do volume menor, quem pediu para fazer também foi um dos usuários aí do grupo, né? Pediu para a gente fazer essa questão do volume menor. E a gente implementou aqui, né? Só que depois eu vi que não tinha tanto sentido. Porque no candle seguinte, ele já vai abrir a operação, porque o candle já vai estar menor. Porque o que é esse volume aqui, galera? Esse volume é exatamente a quantidade de ordens que está entrando naquele candle.
certo? É a quantidade de ordens, não é o financeiro, é a quantidade de ordens que está entrando em cada candle desse, certo? É quantidade de ordens não, de contratos, tá? Quantidade de contratos que está entrando em cada candle desse. Beleza? Então é dessa forma que vai funcionar o volume. Ele vai fazer uma validação dupla com com o nosso DX inicial, certo? Aí você pode, para não usar, deixar zero. O RSI também vai fazer uma validação dupla. Se caso estiver ligado o RSI, o volume e o DX, ele vai fazer uma validação tripla, né? Validação tripla. Então o RSI é exatamente para poder a gente fazer operações só quando o candle tiver, candle não, o mercado tiver sobrecomprado ou sobrevendido, né? Aí você informa aqui os valores. Quando é que ele vai estar sobrecomprado? Ah, vou definir aqui que ele vai estar sobrecomprado acima de 70. Então ele vai monitorar ordens só quando tiver acima de 70 do meu RSI. Que aí eu sei que o mercado vai estar sobrecomprado e eu quero fazer uma venda naquele momento. Ah, eu quero só quando tiver abaixo de 30. Então eu vou colocar aqui abaixo de 30. E aí ele só vai entrar ordens quando tiver abaixo de 30 e bater lá nos nossos envelopes, né? Que é o nosso DX inicial. Certo? Geralmente, muitas pessoas até me perguntam, Levi, essa média é 7 períodos. Se eu colocar lá o robô para operar na média 100, eu mudo esse período aí para 100 também? Não, galera. Continue usando de 7 períodos, tá? Continue usando de 7 períodos. Mesmo que você esteja trabalhando numa média 100, numa média 50, numa média 25, continue usando proteção RSI de 7 períodos, que funciona melhor, funciona bem legal. Então, ó, quando você coloca, ele vai aparecer aqui no gráfico também. E aí mostra aqui, ó, linha de 70 ou linha de 30. Então, ele vai pegar a ordem só quando tiver aqui acima dessas linhas e ordens também quando tiver abaixo dessas linhas, porque o mercado respeita muito essa questão do sobrevendido, né, e sobrecomprado. Não, o mercado está aqui, ó, sobrevendido. O que aconteceu com o mercado? Recuperou, ó, foi lá para sobrecomprado, certo? Aí o mercado já ficou aqui mais ou menos, ó, sobrecomprado novamente, e aí começou a cair. Aí ó, já fez essa correção. Tá? Fez essa correção aqui, uma pernadazinha para baixo aqui, já continuou subindo e aí vai, certo? Então ele funciona bastante aí para você proteger das suas operações, né? Que você queira ficar mais conservador, você pode colocar as proteções de RSI aí 80-20, certo? 70-30 e aí vai, depende da sua configuração que você quer montar, beleza? Ping máximo para você olhar aí no seu robô, isso aqui seria caso você tivesse usando aí uma máquina local, aí, ou então uma máquina virtual mesmo. Você quer proteger operações, por exemplo, se o seu ping estiver muito alto, você colocar lá, eu quero que quando o ping estiver acima de 10, o robô bloqueie, não faça nenhuma ordem. Então, se você colocar aqui o ping máximo aceitável, ele vai bloquear. Então, se mesmo que sua máquina virtual esteja lá funcionando, mas se ele tiver com um ping muito alto, ele não vai abrir a operação, que é o ping. O ping é o tempo de resposta de envio das ordens para o mercado, galera. É o que vai fazer com que o mercado envie a ordem e ele vai dar um tempo de resposta para poder responder nessa frequência aqui. Então aqui é em milissegundos, tá? Então ele vai monitorar exatamente para saber se aquela ordem está ou não está abaixo daquele valor que você colocou lá. Por exemplo, se eu ativar aqui em 10, ele já vai aparecer para mim aqui, ó. Bloqueio de alta latência, manter abaixo de 10. Então ele já bloqueia e não deixa o robô abrir ordens porque está com ping muito alto. Certo? Geralmente na conta demo, né? Na conta demo eu deixo aqui um ping mais alto. Outra coisa, pontos de retorno para abrir novas operações. Como é que isso aí vai funcionar? Galera, pontos de retorno para abrir novas operações é simplesmente o seguinte, ele entrou numa operação, deu ganho. Ele deu ganho, ele precisa voltar tantos pontos para dentro da média, né, para dentro do envelope, para poder abrir novas operações. Então, se eu estou com DX aqui 140, por exemplo, e coloquei aqui 140 no ponto de retorno, eu praticamente estou dizendo para o robô, olha, você só vai abrir novas operações quando você voltar para a média. Aí você começa a monitorar novas operações, certo? Então, que é os pontos de retorno para abrir novas operações. Serve para você se proteger também, caso o mercado venha forte, saia da média e não volte mais para a média nunca mais. Que isso não existe no mercado praticamente. Certo? Então, praticamente você pode se proteger daquilo ali, né? Porque quando o preço volta para a média, aí ele tende a ficar mais tranquilo e volta a fazer operações novamente. Não vai fazer uma entrada atrás da outra no mesmo candle, certo? Então se você deixar aqui ativado, com 20 pontos, com 30 pontos, depende de como é que você quer fazer seus testes aí. Então isso aqui vai proteger também
para poder não ficar fazendo várias entradas no mesmo candle, né? Se você quiser que ele fique desativado, é só deixar 0. Então é isso. Essas são as principais funções aqui do nosso robô, né, Sniper Prime. Você pode fazer 1001 combinações aqui de configurações. Aqui tem o nosso número mágico. Esse número mágico é usado quando você vai rodar ele em conta Edge, tá? Conta Edge você precisa usar esse número mágico para poder identificar o robô. Por exemplo, eu coloco o robô número 1, aí o outro robô já abre no mini índice também, coloca o número 2. Aí outro robô abre no mini índice também, coloca o número 3. Aí uma ordem de um robô não vai influenciar na outra. Então eu posso colocar vários robôs no mesmo ativo. Posso colocar um robô um robô Sniper Prime, outro robô Sniper Prime, outro robô Tandbot, outro robô AutoDX, e aí vai. Então eu posso colocar vários robôs no mesmo ativo. Só mudando aqui o número mágico e ativando lá o nosso plugin da conta Edge. Tá? E aí você faz a assinatura à parte, né? Aí tem aqui, galera, esse saldo aqui da conta Clear e Rico. Muitos me pediram aí para eu liberar o robô em outras corretoras. Porém, nas outras corretoras eles não aparecem o saldo, né? O saldo fica zerado. E aí, para poder solucionar esse problema, a gente inseriu esse parâmetro que você pode fazer o quê? Simplesmente vem aqui e seleciona. Ah, eu tenho lá 5.000 na corretora. Aí você vem aqui e já digita. Eu tenho 5.000 na corretora. Então você bota lá 5.000, certo? Vamos supor que você fechou um dia negativo e agora está com 4.000. Aí você baixa lá o valor do saldo que você tem na conta para 4.000. Exatamente para poder o robô saber qual é o saldo que você tem ali na conta, para quando ele for fazer os incrementos não dar problema lá nos incrementos, tá bom? Claro, deixa a sua configuração sempre abaixo dessa quantidade aqui. Tanto é que nosso robô também ele vai monitorar, né? Geralmente o bloqueio é R$100 por cada contrato que a gente coloca aqui no robô, só para poder não dar erro nas ordens, tá bom? E aqui embaixo a última função é só para desativar ou ativar aquele barulhinho quando abre a ordem, tá, galera? Ativar e desativar aquele barulhinho quando abre a ordem. Então, é bem bacana, né? Nosso robô aí tem várias formas de você usar, de testar. Aqui o backtest, por exemplo, ó, você clicar ali no botão direito em cima do robô, ó, Sniper Prime, vem aqui em teste, ele já vai abrir essa parte de backtest. Você pode selecionar aqui o ativo que você quer operar, por exemplo, pode testar um in cifrão, né, que é uma série contínua, então um in cifrão N, geralmente o N é usado mais na CLIA e na Terra, né? Você pode botar o in cifrão D, aí tem aqui, ó, porque o in cifrão ele vai fazer por liquidez, ajuste proporcional, já o D vai ser ajuste por diferença. Então você pode selecionar aqui o ativo que você quer fazer o teste, coloca aqui o tempo gráfico, 1 minuto, 2 minutos, coloca aqui o período que você quer fazer o teste, a latência, né? Que a latência é exatamente aquele ping que eu falei para vocês. Porém, aqui no robô, para vocês simularem até um possível book aí de oferta, eu coloquei de 100 para cima, tá? 100 milissegundos, 500 milissegundos. E usem sempre aqui a cada tique. A cada tique vai funcionar bem bacana. Aí vocês colocam ali um valor de depósito, como se fosse o valor que você tinha na conta lá. E digita aqui BRL, né? Porque não tem a opção BRL. Você digita BRL, deixa 1 para 1. Aí, caso você queira o modo visual, você pode selecionar aqui e aparece o modo visual para vocês. Então você vai conseguir ver o robô operando, né? Operando aqui em dias anteriores do mercado, certo? Então você clica aqui, ele já vai começar a fazer as operações. Aí ele começa a fazer as operações aqui, ó. Já vai aparecendo aqui os valores. Ó, vai operando lá e já vai aparecendo aqui os valores na telinha, né? Então é bem bacana. Você já pode ir monitorando aí os valores e tudo mais, testando alguns setups, né? Igual como a gente ensina lá no nosso material didático, tá, galera? E eu tô aqui para tirar algumas dúvidas que vocês tenham também e tal. Eu quero ajudar vocês a realmente usar o robô da melhor forma, né? Temos aquela nossa planilha, né? Que eu quero até comentar com vocês aqui da nossa planilha também. Deixa eu pegar aqui a planilha. A planilha de gerenciamento, cadê? Deixa eu ver se é essa.
Não, não é essa não. Deixa eu abrir aqui a pasta. Dentro aqui da nossa pasta, né, Sniper Prime. E temos aqui a planilha de cálculo de stop. Essa planilha, ela vai mostrar pra gente qual é o valor que vai dar o nosso stop máximo, né, de acordo com o que a gente vai colocando lá nela, certo? Então, é bem interessante para vocês usarem essa planilha, para vocês montarem o setup de vocês e saber se esse setup está de acordo com o que vocês estão aceitando lá de stop, tá? Primeiro passo é saber qual o range que você quer trabalhar de stop, né? Ah, eu quero um range de tal, tantos pontos. Então você define aqui qual é o DX inicial e qual é o seu range máximo, seu stop máximo. Definiu aqui, vamos por 700, seu stop máximo. Aí você vai definir aqui seu DX inicial, vamos supor que está 120 mesmo. Então, como é que você vai definir aqui os incrementos? Você define, eu quero fazer só 2 incrementos, eu quero fazer 3 incrementos. Você define aqui quantos incrementos você vai fazer. Claro que quanto mais incrementos, você vai ficar mais carregado de contratos na sua operação, né? Então, realmente fica mais, o stop vai ficar mais alto. Então, você define, vamos supor, está 700, eu quero que meu último aumento seja aqui no segundo incremento. Então, vou colocar aqui meu segundo incremento em, botar 550. Por que 550, Levi? Porque você tem que deixar um espaço entre o seu último incremento e o stop. Porque senão simplesmente ele vai entrar o último incremento e já vai stopar. Se eu tivesse aqui com 550 no último incremento e aqui meu stop tivesse 600, ele já ia stopar logo rapidinho. Certo? Então eu vejo aqui qual é o primeiro, logo aqui, até quantos incrementos eu quero fazer. E já defino aqui, defini 550. Pronto, agora eu vou definir aqui qual é o meu primeiro incremento. Se eu estou entrando com 120 de distanciamento, aí eu vou definir aqui, mais ou menos em torno ali de, sei lá, 100 pontos, 200 pontos, depende. Você tem que ter bastante conhecimento que as nossas entradas, ela tem que sair principalmente na primeira entrada, que é nosso DX inicial. Nossos trades têm que sair exatamente na primeira entrada, que é o DX inicial, ou então no nosso primeiro incremento. Quanto mais incrementos pegar, é mais risco para nós. A gente não quer que fique pegando muitos incrementos. Então a gente quer realmente entrar na operação e pegar aquela operação certeira. Acertar ali o rabo da lagartixa ali, o ponto realmente crucial para poder a gente entrar e sair rápido da operação. Certo? Então vamos colocar aqui que eu entre aqui com 120 também. Então eu entrei com 120 no primeiro incremento de distância desse meu DX inicial. Aí eu vou entrar com quantos contratos? Eu posso entrar com 1, eu posso entrar com 2, e aí vai. Vou colocar aqui 1, depois mais 2, tá? Tem aqui a configuraçãozinha mais tranquila. Então, ó, ficou o stopzinho ali de 316. Ele já mostra pra gente ali qual é o capital recomendado, ó, 1580. Ele já diz aqui como é que vai ficar nossos preços médios, ó. Então, quando eu tiver aqui nesse meu primeiro incremento, colocar um contrato, eu vou ficar aqui com meu preço médio em 60. Ou seja, eu estou com distância 120 aqui do meu DX inicial, que é meu incremento. Porém, quando ele voltar ali 60 pontos, eu já estou no 0 a 0. E se ele voltar mais tantos pontos, eu já estou no ganho. E aí vai. Aqui, estou em 560, 550 agora. Aí eu aumentei mais 2. Meu preço médio está agora aqui aonde? 305. Ah, Levi, mas vamos fazer aquela questão que você falou de ir dobrando os contratos para ver como é que vai ficar o preço médio. Olha lá. Lembra que estava em 60? Agora vai ficar agora, ó, em 80. Tá vendo? 120 eu já estou aqui em 80 para sair. Já no 0 a 0. Tá vendo que chegou, puxou bem mais o nosso preço médio para próximo do nosso preço de entrada. Então se eu botar aqui 6, né, eu estou dobrando, porque eu estou com 3 contratos aqui abertos, né, acumulados, ó, 3. Então eu vou colocar aqui 6, dobrando, estou dobrando mais uma vez, ó. Agora eu estou em 393, ó, estou ali praticamente em 400. Então se ele voltar ali já mais um pouquinho ali, eu já saio daquela operação ali no 0 a 0 também. Entendeu? Então quanto mais contratos você vai colocando também, o que é que acontece aqui com o nosso stop máximo? Aumenta também. Aí você tem que saber se esse stop máximo está dentro do seu bolso, certo? Tem que saber se esse stop máximo está dentro do seu bolso.
Ah, Levi, é uma configuração que nunca vai dar stop. Não existe. Não existe configuração que nunca vai dar stop. Não existe. O bom desse robô é porque ele vai ganhar, 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 para depois vir uma perda, certo? E é por isso que ele funciona, porque ele vai fazer vários ganhos, 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 depois vem uma perda. Então, essa perda não pode ser maior do que a quantidade de ganhos. Vamos supor que você ganhou lá 5 operações de R$ 100, certo? Você, nos últimos 5 pregões você teve 5 operações de ganhos, R$ 100 cada dia. Porém, no dia seguinte, você perdeu um stop máximo. Vamos supor que você fez 6, né? Porque o stop máximo aqui está em 552. Vamos supor que você fez 6. 6 dias de ganhos. 6 dias de ganhos para onde perda. Então você está no 0 a 0 praticamente. Porém, aqui nosso robô, ele não vai dar apenas esse valorzinho pequeno. Ele vai ficar fazendo ali ganhos, 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 ganhos. Aí depois vem uma perda. Ganhos, 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 ganhos. Depois vem uma perda. Certo? Então, esse teu stop máximo tem que estar num ponto que realmente não vai estopar tão fácil. Por isso que existe lá o range stop para você obedecer. Porque se você colocar um range pequeno aqui também, ele vai ficar estopando muito rápido. E a gente não quer que ele estope muito rápido. Por isso que tem que fazer backtest. Porque se ele estiver estopando mais do que ganhando, então é porque está errado. Certo? Se está estopando mais do que está ganhando, é porque está errado. Aí você já tem que corrigir os seus range stop, o seu DX inicial. Beleza? Então ele tem que acertar mais do que errar. Porque os ganhos têm que pagar as perdas. O que aconteceu aqui nessa configuração. Ó. Deixa eu puxar aqui, fechar aqui, essa janelinha. Vem aqui nesse gráfico. Ó. Veja, ó. Aqui tem perdas, galera. Ó. Ganho, ganho, aí perda. Ganho, 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 perda. Ganho, 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 perda. Ganho, 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 perda. Ganho, perda, perda. Ó. Veja que chega um momento que ultrapassa. Nossos ganhos vai ultrapassando, aí vem perda, aí ultrapassa, vem perda, ultrapassa, vem perda. Então, a nossa perda não pode chegar no momento que vá fazer mais perdas do que ganhos para poder o nosso preço, para poder nossos ganhos ir baixando. Porque senão não vai prestar, não vai funcionar. Tipo, se eu colocar um setup aqui, ó. Vou abrir um setup aqui. Vou colocar aqui um setup. E vou colocar um range mais baixo. Ó, vou colocar aqui um range de 400, por exemplo. Ó, se eu colocar um setup desse, o que é que vai acontecer? Você vai ver que ele vai dar ganho, vai. Porém, vai ter muito mais perdas do que ganho. Aí não fica bacana, porque as perdas vai ficar todo tempo sendo maiores do que meus ganhos. Ó, esse daqui ainda tá funcionando. Eu tentei errar, mas não consegui. Ó, você vê que teve perda, mas teve ganhos. Perda, depois ganho, 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 ganho. Perda, ganho. Ó, perda, perda, ganho. Perda, ganho, 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 ganho. Ou seja, ele vai equilibrando. Ele vai equilibrando. Ele vai ter mais ganhos do que perdas. Né? Eu coloquei um setup aqui para ver se dava para errar, mas não consegui ainda. Ó, vou botar aqui 10, agora vai dar ruim. Ó. Agora vai dar ruim. Ó. Eu coloquei uma pontuação para buscar poucos pontos agora. Ó, deu perda. Perda, tá vendo? Ó, que a perda está sendo muito grande, mas deixa eu ver aqui. Ó, agora tá perdendo, ó. Agora passou do que a gente queria, tá vendo? Ó, que agora a perda está sendo um rebaixamento maior do que os nossos ganhos. Aí isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. As perdas serem maiores do que os nossos ganhos. Por quê? Porque aí realmente você está numa configuração que não está legal. Então você já enxerga logo, ó, bicho, essa configuração não tá legal, não tá bacana. Ele ganha, 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 mas quando perde, eu tô perdendo mais do que eu tô ganhando. Então não vai dar legal. Entendeu? Não vai dar legal. Então aí você já tem que ajustar. Combinado, galera? Alguma dúvida? Tô aqui pra responder a dúvida de vocês. Então aqui no
no nosso setup, você vai colocar um setupzinho que esteja dentro dos seus parâmetros, vai ver se a perda máxima está dentro do seu aceitável também. Do mesmo jeito tem aqui embaixo no dólar também, você pode fazer uma configuração aqui no dólar, ver se as configurações também estão dentro do que você está esperando. Lembrando, o dólar é 5 vezes mais alavancado do que o índice. Enquanto o índice, um contrato vai variando de 1 em 1 real, o dólar, um contrato vai variando de 5 em 5 reais, certo? Então, quem está iniciando, realmente não vá no dólar primeiro, vá primeiro no índice, vá aprendendo no índice. Combinado? Tudo em paz, tudo tranquilo aí com vocês? Então é isso. Fechou aí, 1 hora de aula aí, show de bola para vocês. Nada dentro do nosso combinado, nada dentro do nosso script. Vamos para cima, galera. Vou ver se eu faço a próxima aula aí com o nosso robô Trendbot. Beleza? Nosso robô Trendbot. Vamos falar um pouquinho também sobre ele. E vamos tirar dúvidas também sobre ele. Beleza? Vou colocar essa aula lá dentro do Nutro para vocês. Combinado? Alguma dúvida aí? Pode falar que eu estou aí para responder agora. Show de bola. A galera tá tudo aí tranquila, de boa, morrendo de sono já para dormir, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Uma boa noite a todo mundo. Valeu, galera. A gente se encontra lá no grupo. Boa noite, valeu.